Ora viva, bem-vindos para este terceiro resumo das aulas teórico-práticas, resumo onde nós vamos abordar os pontos essenciais visto nesta semana durante as aulas teórico-práticas, e nós começamos a semana bem começada com o estudo dos pontos de acumulação de um conjunto, ou seja, se temos um conjunto de um espaço Rn, um ponto de acumulação deste conjunto, ou seja, um elemento do derivado do conjunto pode ser caracterizado da seguinte forma: para qualquer distância estritamente positiva, a bola aberta de raio essa distância, R, centrada neste ponto, menos o conjunto constituído unicamente do ponto X, interceptado com o conjunto A, é diferente do vazio. Logo, um ponto de acumulação caracteriza-se analiticamente por esta definição. Nós vimos na semana passada uma definição mais teórica desse ponto, dessa noção, e vimos exemplos de representação intuitiva, geométrica dessa noção. Mas a definição matemática, vamos precisar dela agora, porque ela tem uma consequência extremamente importante, que é que se nós pegarmos num número inteiro natural, e consideramos essa distância R positiva como simplesmente sendo o inverso desse inteiro, o que é que esta definição nos diz? Ela diz-nos que esta interseção é vazia. E essa interseção, se é vazia, vai nos garantir a existência de um certo ponto xn, que pertence à interseção, tal que xn é um elemento do conjunto A, tal que xn é diferente do ponto X e tal que xn pertence à bola aberta de raio 1 sobre n e de centro X. Logo, obviamente, um xn definido dessa maneira vai ser uma sucessão vetorial, uma sucessão de pontos, de Rn, aqui está escrito antes, mas vou escrever aqui sucessão, ou uma sucessão, se nós caracterizarmos esses pontos de Rn pelas suas posições, uma sucessão de vetores de Rn. O que é que, em particular, uma destas condições implica, esta aqui, é que a norma de xn menos x vai ser estritamente inferior a 1 sobre n. Ou seja, a distância do ponto xn ao ponto x é menor do que 1 sobre n. Tradução em português, o que é que isto significa? Significa que se x é um ponto de acumulação de A, então existe uma sucessão xn, vou chamar, aqui há demasiado n's, mais uma vez, eu faço sempre esta confusão. Onde é que estamos aqui? Rn. Tenham atenção, vou provavelmente cometer muitas vezes este erro. Vamos considerar aqui um espaço euclidiano, dimensão K, grande K. O que eu estou a dizer é que o índice da dimensão tem que ser, obviamente, diferente do índice da sucessão. Logo, aqui nós temos xn, uma sucessão de Rk, mas por além de ser uma sucessão de Rk, vai ser uma sucessão do conjunto A, ao qual nós vamos retirar o próprio ponto x, tal que a sucessão tende para o ponto x em mais infinito. Logo, o que é que, ao final, o ponto de acumulação de um conjunto representa? Representa um ponto ao qual que nós vamos conseguir aproximar por uma sucessão de elementos do conjunto que sejam distintos do próprio ponto.
Logo, isto, muito brevemente, corresponde ao quê? Corresponde àquele desenho que nós tínhamos feito. Nós imaginamos aqui um conjunto E que é de interior de interior cheio, se posso me permitir dizer isso. O que quer dizer por interior cheio é que o conjunto E é a reunião do interior e da sua fronteira, e vamos acrescentar aqui um ponto qualquer do conjunto E, ou fora do conjunto E, ponto P. Este ponto P, se pertencer a E, é claramente um ponto isolado do conjunto E, e se o ponto P não pertencer a E, não vai ser, nunca poderá ser, um ponto de acumulação. Não? Porque qualquer sucessão de pontos que pertença a E e seja distinta de P, nunca poderá chegar a P. Logo, quais são, neste desenho, nesta representação ingênua de um conjunto, quais são os pontos de acumulação? Vão ser os pontos que vão estar na fronteira. Ou seja, vou sempre ser capaz de encontrar uma sucessão de pontos distintos do ponto de acumulação, vamos chamar X, como fizemos na definição, que tende para esse ponto. Também outros pontos de acumulação vão ser pontos interiores ao conjunto, para os quais eu vou ser capaz também de encontrar, se desenhar aqui uma sucessão de pontos distintos do próprio ponto, pontos do conjunto que tende para esse ponto de acumulação. Já vamos ver mais tarde, um pouco mais tarde, a importância dessa noção e dessa observação em termos de sucessões, ou seja, caracterização sequencial da noção de ponto de acumulação. Mas antes de continuar, vamos olhar aqui um exemplo muito breve. Vamos olhar uma sucessão de R2 construída desta maneira, menos 1 elevado a n, n mais 1 sobre n e 1 sobre n, uma sucessão de R2, e vamos considerar A o contradomínio da sucessão Vn. Pergunta o que são os pontos de acumulação de A. Bom, não deve ser muito difícil de perceber que a sucessão Vn, pelo menos a segunda componente da sucessão Vn, vai convergir para zero, e na primeira componente nós temos um termo que é uma sucessão que é alternada, vai fazer variar o sinal em função da paridade, e se vocês considerarem a subsucessão dos índices pares, isso vai ficar um mais, logo n mais 1 sobre n, vai dar 1 mais 1 sobre n, vai tender para 1, 0. E se considerarem a sucessão dos termos ímpares, aqui o menos 1 elevado a n vai transformar-se no menos 1, qualquer seja n ímpar, e nós vamos ter menos n mais 1 sobre n, que vai dar menos 1. Logo, há essencialmente 2 pontos de acumulação a esta sucessão. Mas, espera aí, como é que eu sei que os pontos do derivado são estes conjuntos? O derivado, normalmente, ele é ele é por definição, pela definição que eu escolhi dar na teórica, ele é dado pela reunião, não é a reunião, é a aderência do conjunto A, excepto os pontos isolados do conjunto A. E a aderência, nós sabemos que do conjunto vai ser igual ao interior desse conjunto, união a sua fronteira. Logo, o que é que se passa aqui? Passa simplesmente que, como em análise 1, se vocês lembrarem-se dos exemplos de sucessões que vocês estudaram durante as noções topológicas, o interior do contradomínio de uma sucessão vai ser, na maioria dos casos, vazio. E a fronteira, o que é que vai ser a fronteira? A fronteira do conjunto vai ser o próprio conjunto a reunir com os valores de aderência, ou seja, os pontos de acumulação do conjunto, que são aqui, ou seja, os sublimites, eu devia dizer mais isto nesse sentido, os limites eventuais das subsucessões da sucessão Vn, que vão ser aqui os pontos de acumulação, mais ou menos. 1, 0. O que é que acontece? É que a aderência, então, vai ser igual à fronteira,
E nós temos aqui que os pontos isolados desse contradomínio é o próprio contradomínio, porque os termos da sucessão são pontos isolados do seu contradomínio, como nós vimos em análise 1. Nós passamos, sem transição, ao novo capítulo, um novo parágrafo da teórica, que são as funções de várias variáveis. Logo, para vocês verem exemplos pacíficos de funções de várias variáveis, eu sugiro que vão consultar a sebenta, mas o exemplo mais importante por duas razões, porque é importante, porque é o exemplo favorito dos estudantes, na minha experiência, e é importante porque vamos usá-lo frequentemente em análise 2D, é simplesmente o exemplo das aplicações lineares. Logo, funções de várias variáveis, vocês já as encontraram durante o primeiro semestre em álgebra. E são simplesmente estas funções que um vetor, imaginamos uma coluna com n linhas, com n componentes, ou seja, um vetor de Rn, nós vamos associar o produto de uma certa matriz vezes o vetor x para obter um vetor de Rm, ou seja, com uma coluna também, mas m componentes, ou seja, m linhas e uma coluna. E para nós obtermos um produto que seja dessa forma, de que dimensões tem que ser esta matriz, podem interromper o vídeo se quiserem pensar um bocadinho. Se quiserem agora a resposta, a dimensão vai ser, obviamente, uma matriz com m linhas e n colunas. De forma que quando a gente faz esta multiplicação com este vetor coluna, estas coisas desaparecem e nós ficamos com uma matriz coluna de tamanho m linhas. Logo, um exemplo um bocadinho mais humano que eu posso vos dar aqui e é um exemplo que será estudado mais tarde. Imaginamos um vetor aqui de R2 e vamos multiplicar por uma matriz que é 2 por 2, vamos ver alfa, beta, gama, delta, de xy. Logo, usando as regras de multiplicação, é fácil de ver das matrizes, ou seja, aqui é uma matriz 2 por 2, aqui é uma matriz 2 por 1, aqui 2 por 1, isto vai nos dar uma matriz que é também 2 por 1, as componentes vão ser alfa x mais beta y e gama x mais delta y, que é um vetor de R2. Esta função, em análise, muitas vezes, ela será escrita desta forma, f de xy vai dar alfa x mais beta y, vírgula, primeira componente, segunda componente, depois da vírgula, gama x mais delta y. Logo vê-se aqui que temos uma função que depende de duas variáveis x e y e que vai ter duas componentes, que são alfa x mais beta y e a outra componente. Logo aqui, permite-me relembrar boas lembranças, que é como é que se multiplicam matrizes e qual é a interpretação da multiplicação de matrizes. Logo, imaginamos que nós temos aqui duas matrizes. Eu vou imaginar aqui uma matriz que é M por N e depois vamos ter aqui uma matriz B que é N por, sei lá, K. E nós queremos obter o resultado, que é a matriz A vezes B. Estamos aqui a multiplicar, podemos chamar C, que obviamente vai ser uma matriz que é M por K. Logo, como é que se multiplicam matrizes? Sobretudo, uma coisa que nunca se deve fazer é escrevê-las uma a seguir das outras. Não, vamos escrever aqui a matriz A e em cima vamos escrever a matriz B. E reparem uma coisa, é que quantas linhas tem a matriz A? A matriz A tem M linhas e quantas linhas tem a matriz C? Tem exatamente o mesmo número de linhas, M.
Quantas colunas tem a matriz B? Tem quantas colunas? Muito obrigado. Tem K colunas. Eu já não sei ver as linhas das colunas. Tem K colunas, que corresponde basicamente a esta largura. Quantas colunas vai ter a matriz C, o produto com A? Vai ter também, vou aqui, vai ter também K colunas. Logo, o que é que esta organização milagrosa permite fazer? Permite escrever naturalmente o resultado do produto sem se enganar sobre os tamanhos da matriz e também vai permitir nós verificarmos que nós não nos enganamos do produto, ou seja, que o produto está bem definido. Logo, em particular, que é uma propriedade que vocês viram, obviamente, em alga, se eu quiser calcular o coeficiente CIJ desta matriz, o que é que eu faço? Pego aqui a iésima linha da matriz A, que vou chamar AI. Logo, AI é uma linha. Se quiserem, pode ser interpretada, se nós temos aqui N colunas, vai ser uma matriz da forma 1 vezes N. Vamos considerar a coluna J, vamos chamar BJ, a J-ésima coluna da matriz B, que podem reparar como é que vai ser essa matriz. Essa matriz vai ser uma matriz coluna e vai ter, então, uma única coluna e N linhas. E o que é, como é que se calcula a CIJ? Simplesmente fazendo o produto interno do vetor correspondente à linha AI com a coluna correspondente à linha BJ. Logo, isto escreve-se muito simplesmente, CIJ vai ser igual ao produto interno AI, aqui vou pôr setinhas para lembrar que é um produto interno de vetores de tamanho N vezes BJ. Isso eu vou escrever para ser completo os primeiros coeficientes. Então, o primeiro coeficiente aqui da linha grande AI vai ser, imaginamos, pequeno a I1, que vamos multiplicar com o primeiro coeficiente da coluna BJ, que vai ser o quê? Que vai ser, então, B1J. E depois vamos ter o segundo coeficiente da linha AI, a segunda componente do vetor AI, se quiserem, que vai ser AI2 vezes, já percebemos, vezes B2, o segundo componente da coluna BJ, J, etc. Vamos ver aqui outro exemplo prático. Espero não me enganar nas contas, mas imaginamos aqui, temos uma matriz 1, 2, 3, 4, 5, 6 e vamos querer multiplicá-la com a matriz 1, 2, aqui, devia ter feito um bocadinho maior. 1, 2, 2, 3 e 1, 2. Logo, o que é que vai ser o resultado? O resultado vai ser uma matriz que é, com licença, peço imensa desculpa, vai ser uma matriz que vai ser 2 por 2, duas linhas nesta, duas colunas na matriz A, imaginamos que esta é A e esta é B, esta é C, que é A vezes B, e pronto, não vou calcular todos os coeficientes, mas vamos, por exemplo, calcular este primeiro coeficiente vai ser 1, mais 4, que é 5, mais 3, vai dar 8, e se quiséssemos calcular este coeficiente vai ser 2 vezes 4, que é 8, mais 3 vezes 5, 15, 15 mais 8 deve dar 15 mais 8, ou 18 mais 5 vai dar 23, 6 vezes 2, 12, 23 mais 12 deve dar, se eu não me enganei, 35. E eu também já calculei os coeficientes antes, por isso vou pôr aqui as respostas e vou pedir aos alunos de verificar se eu não me enganei. Isto é para a multiplicação das matrizes. Para a interpretação da multiplicação das matrizes, vamos voltar a retomar aquelas matrizes que eu tinha escrito. Ou seja, nós temos aqui a matriz que é A, que é N por M. Depois tínhamos uma matriz B, que é M por K. E nós queremos interpretar, ao final, este produto A vezes B
de outra maneira que simples multiplicação de matriz. E isto percebe-se da seguinte forma. Imaginamos que nós consideramos agora a aplicação que pega num vetor x e produz o vetor bx. Reparem que para esse produto fazer sentido, qual deve ser o tamanho desse vetor? Esse vetor vai ter que ser um vetor coluna, logo só tem uma coluna, e vai ter que ter um número de linhas iguais às colunas de B, ou seja, aqui K. Vamos olhar outra aplicação, que vamos chamar alfa, também de x, e essa alfa de x vai ser a multiplicação de x pela matriz A. Logo, qual era o tamanho da matriz A? A matriz é n por m. X vai ser também um vetor coluna. Qual é o tamanho desse vetor coluna? Vai ter que ser um vetor que tem o mesmo número de linhas do que as colunas da A, ou seja, vai ser m por 1. E aqui, e a matriz vai ser, nós já vimos como é que ela era. Logo, vamos ter, sim, exatamente, uma matriz. O que eu estou a dizer? Sim, é o contrário daquilo que eu fiz. Vai ser m por 1. E reparem aqui, eu não preciso dizer, mas sim, posso dizer. Isto aqui vai dar como resultado, quando eu faço o produto, uma coluna que é da forma n por 1. Da mesma maneira, quando eu aqui faço a multiplicação de b por x, vou obter um vetor coluna que é da forma m por 1. Logo, temos aqui duas aplicações, e o que é que vamos fazer? Vamos fazer a composição de alfa após beta de um vetor x, que tem que ser definido para beta, ou seja, vai ser um vetor da forma k. Vejam, e aqui é uma simples aplicação das definições. O que é que nós vamos ter? Vamos ter alfa de b vezes x, que é um vetor que nós vimos m por 1, ou seja, pode ser um argumento da matriz A. Isto vai dar A vezes B de x, que vai nos produzir, a gente já sabe, um vetor coluna com n linhas. Logo, como é que se interpreta e deve-se interpretar o produto matricial? Interpreta-se como a composição das aplicações lineares que lhes correspondem. Ora bem, voltando a fazer um pequeno ponto da situação, o que é que nós fizemos até agora? Álgebra linear. Sim, mas era com que objetivo? Era com o objetivo de falar de funções de várias variáveis. Agora vamos dar algumas definições sobre o que são o domínio de uma função de várias variáveis, o gráfico, como é que vamos interpretar os gráficos das funções de várias variáveis, e outra noção também importante, que são as noções de curvas de nível. E se vocês quiserem, mais uma vez, uma apresentação um bocadinho mais formal desta matéria, podem consultar a Sebenta. O que eu vou fazer aqui é simplesmente tratar de exemplos e, a partir desses exemplos, deduzir as definições gerais. Logo, vamos considerar uma aplicação que escrevemos desta forma, f de xy, que é igual a raiz de 1 menos x ao quadrado. Aliás, eu acho que isto é um exemplo da Sebenta ou um exercício. Então, o que é este objeto? Este objeto, basicamente, é uma função que pega num par de valores em R2 e vai produzir um número real, f de xy, que é com aquela definição. O que é que nós chamamos o domínio dessa função? Exatamente a mesma coisa às quais nós chamávamos em análise 1 aos domínios das funções, vai ser o conjunto dos valores do espaço de partida para o qual a definição da função faz sentido. Logo, neste caso, vai ser o conjunto dos xy, pertencendo a R2, tais que a raiz está definida, ou seja, 1 menos x ao quadrado, menos y ao quadrado, é superior ou igual a 0. Logo, este conjunto, neste exemplo, é particularmente fácil de interpretar, porque a gente passa o x e o y do outro lado, isto vai dar x ao quadrado mais y ao quadrado inferior ou igual a 1, que vai dar um círculo, ou um disco, ou uma bola fechada de raio 1, centrado na origem. Vamos fazer aqui um desenho mais ou menos correto
desta bola é este conjunto. Um conjunto que, como eu disse, chamávamos de bola de raio 1 centrado na origem e é fechado. Quando consideramos uma bola fechada, por convenção, poderão ver na semente, pomos uma barra em cima. E se quisermos relembrar que é centrado na origem, por aqui, 0. Se no contexto for claro, escrevemos assim, B1 barra. Logo, isto é para a noção de domínio. O que é que vai ser o gráfico desta função? Aqui podemos pôr um ponto, aqui podemos pôr pronto, anunciando gráfico. Logo, o que é que esta função faz? Ela pega, como eu disse, estamos aqui num ponto de R2, aqui vou fazer um desenho, como posso, XY, vamos pôr X, isto aqui é R2, vamos pegar aqui num ponto, imaginamos que esteja no domínio de definição da função, vai ser este ponto aqui, XY, e a função f, ela faz o quê? Ela vai associar um certo valor, f de xy, que pertence à reta real. E aqui a escolha da orientação dessa reta real não é de todo inocente, porque o que eu vou fazer a seguir é simplesmente pegar nesta reta real e atanchá-la na origem do meu R2 inicial. Então, aqui vou ter R, e esta direção em geral nós vamos chamar de Z, e como é que se representa um ponto do gráfico? Simplesmente olhamos o valor em f de xy, e vou tentar aqui fazer aquilo mais ou menos correto. Sim, é mais ou menos assim. Mais ou menos assim. Isto vai ser este ponto, essencialmente, de coordenada x, y e de cota f, x, y. Logo, a gente aqui percebe que o gráfico da função que vai de R2 para R, ele vai viver em que espaço? Ele vai viver em R2 vezes R, ou seja, em R3. Logo, há aqui duas coisas importantes. Eu aqui vou limpar. Aqui, logo temos esta definição de f, que eu acabei de dar do gráfico, ou seja, é o conjunto dos pontos do espaço x, y, f de x, y, onde x e y vão variar, obviamente, no domínio da função. Como é claro, e já foi observado, isto vai ser um subconjunto de R3. Aqui esqueci de um parêntese. E esta representação do conjunto, em termos dos pontos do conjunto GV, em termos das componentes do ponto do gráfico, bom, perceberam? Caracterizamos o gráfico a partir das componentes dos seus pontos. Isto é uma representação que é dita paramétrica do gráfico. Paramétrica. Já agora, estas vão ser as equações paramétricas do gráfico, ou seja, vamos ter x igual a x, y igual a y e z igual a f de xy. Há outra maneira de representar este gráfico, analiticamente, que é a partir da sua equação cartesiana, ou seja, a sua cota é igual a f de xy. Obviamente com o xy pertencente também ao seu domínio. E reparem que estas, e aqui vou escrever, a representação cartesiana. Logo, qual é 1, 2, 3? Reparem no seguinte, é que ambas estas representações caracterizam de maneira equivalente o gráfico desta função. O que é que a primeira representação paramétrica dá? Essencialmente, vai dar as componentes de um ponto que pertence ao gráfico em função de dois parâmetros. O que é que a representação cartesiana faz? Ela dá simplesmente uma equação que envolve uma única equação, pode haver várias em certas situações,
mas neste caso preciso só tem uma equação que envolve as coordenadas cartesianas. O x, o y e o z. Logo, esta nuance na forma de caracterizar o gráfico de uma função, ou mais tarde, na forma de caracterizar um subconjunto de R3 ou de R2, a nuance entre a representação paramétrica e a cartesiana terá a sua importância, eu posso já dizer a palavra sem a escrever, no teorema da função implícita. Outra pequena nota, que é bastante importante, porque aqui está a substância deste tipo de material, que é que, no caso da função que nós estamos a estudar, ou seja, a função de R2 para R, que tipo de estrutura geométrica, que tipo de forma vai ter o seu gráfico. Ou seja, se nós quisermos fazer o esboço desse gráfico, qual é a forma que esse gráfico vai tomar? E há aqui um argumento um bocadinho heurístico e geométrico, que é simplesmente dizer, mas vamos lá ver. Nós temos aqui o seu gráfico, que é um subconjunto de R3, subconjunto de R3 que é gerado por dois parâmetros. Que tipo de subconjunto de R3 podemos gerar quando só temos dois parâmetros, ou se quiserem, 2 graus de liberdade, como dizem os físicos? Bom, e se não souberem, podem pensar o que é que um subconjunto de R3 que é gerado por um parâmetro vai ser? Vai ser uma linha. Se nós tivermos dois parâmetros, o que é que nós vamos ter? A priori, uma superfície gerada por dois parâmetros. E este desenho que eu fiz, podia fazer assim, seja linhas horizontais, verticais e linhas horizontais, que vão gerar, se essas linhas são suficientemente regulares, uma superfície, não é uma representação inocente. Logo, intuitivamente, nós podemos já anunciar que, a priori, o gráfico desta função f vai ser uma superfície contida em R3. Logo, como é que vamos representar, ou vocês vão representar, se vos for pedido os gráficos das funções, os gráficos? Essencialmente, o truque é o mesmo, será sempre o mesmo, ou seja, há aqui um truque que vai ser de considerar, de estudar as interseções com planos paralelos aos planos das coordenadas. Logo, o que é que são os planos das coordenadas? São essencialmente o plano YZ, que vai corresponder ao plano x igual a 0, o plano que vai corresponder a y igual a 0, que vai ser xz, e o plano xy, que vai corresponder à cota z igual a 0. O que é que vão ser planos paralelos a esses planos? Vão ser, por exemplo, no caso do plano paralelo a x igual a 0, vai ser o plano x igual a uma certa constante lambda. Aqui y igual também, imaginamos uma certa constante lambda, linha, se quisermos. Aqui z igual a lambda segunda, constantes que são reais, vai ser plano paralelo a z igual a 0. Logo, estudamos as interseções com os planos coordenados do gráfico. Logo, aqui temos o nosso exemplo, e vamos tomar aqui, para estudar isso, a equação cartesiana da função que tivemos a estudar, 1 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Se eu fizer a interseção com x igual a 0, y igual a 0 e z igual a k, vamos ter aqui a z, que é igual a raiz de 1 menos y ao quadrado, que levantando tudo ao quadrado vai dar y quadrado mais z ao quadrado igual a 1. Aqui mesma coisa, vamos ter z que é igual a 1
raiz de 1 menos x ao quadrado, que vai dar x ao quadrado mais z ao quadrado igual a 1, e z igual a k, vai dar esta seguinte expressão, 1 menos x ao quadrado menos y ao quadrado, e não é muito difícil ver que a raiz vai ser um número que é superior ou igual a 0, sempre, e que como a raiz, o que está dentro da raiz é 1 menos qualquer coisa que é positivo, ou se quiserem 1 mais qualquer coisa que é negativo, vai ser inferior ou igual a 1, logo este k tem que pertencer a 0, 1. Caso não pertencer a 0, 1, a interseção será vazia, porque o raiz de 1 menos x ao quadrado mais y ao quadrado, não esquecemos que o x ao quadrado mais y ao quadrado, ele é inferior ou igual a 1, que é outra forma de ver que o k pertence a este conjunto, para a interseção ser não vazia. Logo, fora estes valores, vamos ter uma interseção que é vazia. Para o k entre 0 e 1, vamos levantar isto tudo ao quadrado, isto vai dar, e simplificando, x quadrado mais y ao quadrado, passa do outro lado, 1 menos k ao quadrado. Ou seja, vamos ter uma circunferência que é centrada na origem e de raio, raiz de 1 menos k ao quadrado. Logo, aqui, quanto à representação, no caso do x igual a 0, como é que nós vamos representar esta interseção? Simplesmente consideramos um plano ao qual vamos dar a referência x igual a 0, ou seja, é um plano que vai ter um eixo dos z desta forma e o eixo do y desta forma. Imaginamos que o eixo do x, se estivéssemos a considerá-lo, isto estaria aqui, mas aqui se fazemos o desenho só no plano de x igual a 0, o que é que vai ser o conjunto da equação y ao quadrado mais y ao quadrado. Não esqueçam que aqui o y ao quadrado vai ser inferior ou igual a 1, vai ser um arco de circunferência entre menos 1 e 1. Da mesma forma, se eu considerar este conjunto, aqui já não tenho espaço, ou seja, vamos fazer aqui um desenho, é muito feio, mas vou fazer a mesma, y igual a 0. Isto vai corresponder ao plano, mais uma vez, z. Porque aqui isto não... z. Não, isto está a certo. Aqui vamos pôr x e vamos utilizar outra cor, que é para fazer a circunferência, centrada na origem. O x já variar entre menos 1 e 1. Mais uma vez, vamos ter uma coisa que é assim. 1, menos 1. Quanto à última interseção, vou representá-la ela de forma limpa. Vamos fazer aqui o plano z igual a k. Logo, este plano vai ser um plano que vai ser desta forma, no espaço. Aqui imaginamos que é x, aqui é y, e aqui é o valor k. Isto é o plano z igual a k. De que maneira vai ele cortar o nosso conjunto? Aqui vamos colocar o y, aqui vamos colocar o x. Então, a interseção que era x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 1 menos k ao quadrado. Isto vai nos dar uma circunferência muito mal desenhada, mas de raio aqui, que é raiz de 1 menos k ao quadrado. E aqui não é muito difícil observar que quando o k vai ser igual a 1, x ao quadrado mais y ao quadrado vão ser iguais, vai ser igual a 1 menos 1, que é 0. Logo, isto corresponde, o ponto 0, 0 vai corresponder ao valor do parâmetro, que é k igual a, não é 1, não é 0, é 1. E quando o k vai ser igual a 0, desta vez, vamos ter a circunferência de raio 1. Assim, vamos pôr aqui 1. E isto vai corresponder ao valor k igual a 0. Logo, k igual a 0 dá isto, deste lado. Depois, à medida que nós vamos subindo, vamos ter aqui uma interseção que é cada vez mais pequena, até chegar ao k igual a 1, onde vamos ter um ponto. Logo, isto deve dar uma coisa que é mais ou menos aqui, está assim, que está muito mal desenhada. Está muito mal desenhada porquê? Porque, obviamente, nós podíamos, desde o início deste trabalho todo, ter observado que
z é igual a 1 menos x ao quadrado menos y ao quadrado, e que se eu levantar isto tudo ao quadrado, isto vai dar z ao quadrado, que é 1 menos x ao quadrado menos y ao quadrado, ou seja, x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado é igual a 1 com x ao quadrado mais y ao quadrado inferior ou igual a 1, que é o domínio. E isto é o quê? É a equação do quê? É uma equação de uma semisfera. Logo, este desenho, de facto, é literalmente horrível. Não é assim o gráfico desta função. O gráfico da função vai ser, vamos aqui fazer um patatoide. Vamos por aqui os eixos x e y. Aqui vamos por z. E onde é que está o domínio da função? O domínio da função vai estar aqui no equador, ou seja, no plano de z igual a 0. E o nosso conjunto vai ser a parte de cima da esfera. Pronto, uma última coisa a definir vão ser, onde é que está? Vai por aqui, vão ser as curvas de nível. Logo, sem as mencionar, curvas de nível, nós fizemos o desenho das curvas de nível. A única coisa é que o que nós consideramos era a interseção entre estes planos paralelos ao plano horizontal com o gráfico da função, df, ou seja, no nosso caso, isto reduzia-se ao conjunto z igual a k mais z é igual a raiz de 1 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. É com estas duas equações que era descrito essa interseção. Logo aqui estamos no plano z igual a k e imaginamos, tínhamos aqui a interseção que era uma circunferência de raio raiz de 1 menos k ao quadrado. Logo, o que é que vão ser as curvas de níveis? Vão ser simplesmente as projeções destas coisas, destas interseções, no plano z igual a 0. Logo, os pontos que pertencem a este conjunto, se vocês olharem as suas coordenadas vão ser... Porque aqui estou-me a baralhar. Quer dizer, as suas coordenadas vão ser x, y e z igual a k. Mas z é igual a f de x, y. Logo, o que é que acontece quando eu faço a projeção no plano z igual a 0? Eu agora aqui estou-me a baralhar nas coisas que eu estou a dizer. Deixa-me aqui reformular. Assim, reformulando aquilo que eu quero dizer, logo temos este conjunto que vai ser a interseção, como eu disse aqui, entre o plano z igual a k e o gráfico GF. E aqui vamos apagar, porque não é que não esteja incorreto, mas está um bocadinho confuso. E o que se passa é que a equação deste conjunto neste plano é, como nós tínhamos visto, x ao quadrado, vai ser, como nós tínhamos visto, vai ser f de xy igual a k, não? Porque o z é igual a k e o z é igual a f de xy. Logo, isto é a equação cartesiana deste conjunto no plano z igual a k. Quando nós fazemos a projeção desse conjunto no plano z igual a 0, o que é que vai nos dar? Vai nos dar um conjunto de equação cartesiana f de xy igual a k. Logo, porquê que nós distinguimos as curvas de níveis destas interseções? Simplesmente porque elas são, por causa da projeção, localizadas no espaço de partida. Não é? Ou seja, no R2. E aqui, esqueci, em vez de pôr R2, devia ter posto o domínio, mas vamos fazer simples, vamos fazer interseção com o domínio. Se não quiserem fazer simples, e se eu deixar de querer baralhar os alunos, fazemos simplesmente pertencente a DF. Vamos ver
mais um exemplo. Gostava de vos dar mais um exemplo, como eu dei na teórica. Vamos olhar esta função produto, mas vou ser muito rápido. E esta função é o produto das duas coordenadas. O seu domínio de definição é, obviamente, R2. E o seu gráfico vai ter, por equação cartesiana, Z é igual a YX vezes Y. O que é que vão ser as suas curvas de níveis? Como nós acabamos de ver, são o conjunto do XY pertencente a R2, que é o domínio da função, tal que XY é igual a K. Logo aqui, vamos fazer o desenho dessas curvas de níveis. Já agora, hoje aqui X, por aqui o Y. Logo é fácil de ver que quando K é igual a 0, isso quer dizer que XY é igual a 0, isso quer dizer que X é igual a 0, que vai corresponder a este eixo em R2 e este eixo, ou Y é igual a 0 e vai corresponder a este eixo. Logo, o caso da curva de nível de cota K igual a 0 obtemos uma reunião de duas retas. Logo, em vermelho, corresponde à cota K igual a 0. Se a cota for positiva, se tivermos um K positivo, não é muito difícil de ver que vamos ter uma equação da forma K sobre X. Logo, quando K é igual a 1, imaginamos que isto seja a função 1 sobre X, conhecemos o seu gráfico, vai ser assim. Quando o K é igual a 2, vai tender também para 0, é mais infinito, e para mais infinito em 0 mais, e aqui vamos ter também uma coisa assim. Quando K é inferior a 1, vamos ter uma coisa assim. Muito mal desenhado, mas percebem a ideia. Espero. Quando K é negativo, isto simplesmente vai inverter o gráfico do caso positivo. Logo aqui vamos ter uma coisa assim. Aqui imaginamos que é K igual a menos 1, aqui K igual a menos 2, aqui K inferior a menos, superior a menos 1, inferior a 0, K igual a menos 1, K igual a menos 2. Logo, não esquecer-se que o que é que estas curvas de nível elas representam? Elas representam a projeção no plano Z igual a 0, da interseção Z igual a K, com o gráfico da função. Logo, estas curvas de níveis acabam por ser uma ferramenta excelente para nós representarmos ou termos uma ideia do gráfico. No caso deste exercício, deste exemplo, é um dos gráficos mais difíceis de representar, que é chamada a cela. Eu vou tentar fazer o exercício de representar este conjunto. Não sei se vou ser muito bem sucedido. Isto vai aqui, isto vai aqui. Imaginando que isto depois vem assim. E o que é importante perceber é, ao final de contas, onde está a cota K igual a 0 e é o seu resultado. Ou seja, vou-vos dizer que a origem ela está aqui e aqui dentro da superfície vai estar esta reta que é a reta dos x igual a 0 e ela continua aqui dentro do outro lado, na verdade. Ela continua aqui do outro lado. Isto é quase uma obra de arte. E vamos fazer a representação de y igual a 0, ou seja, isto é, afinal, o eixo dos y. O y igual a 0 vai corresponder aqui ao eixo do x. Ela continua aqui dentro do gráfico. Olha, ela volta a passar aqui por fora. Isto é o y igual a 0. E agora, grande momento do semestre, vamos ver onde é que estão estas, ou seja, já vamos ver onde é que está o eixo dos Zs. O eixo dos Zs, como é usual, vai estar aqui. E onde é que vão estar estas interseções aqui? Obviamente, correspondem a um valor de K positivo, logo vão corresponder a um X e um Y positivo. Podemos imaginar algo desta forma. Aqui, para esta parte do gráfico, da inversa. E aqui para a cota, imaginamos que é a cota K, positivo,
ela vai interceptar-se aqui e vamos ter também uma hipérbola assim aqui. E ela vai depois aproximar-se do eixo do x, portanto a zero. E mais difícil de representar aqui vão ser as hipérbolas correspondentes ao K negativo, mas nós vamos tentar, somos corajosos. Logo isto vai dar uma coisa desta forma aqui, está muito mal, porque normalmente devia estar assim. E eu nem sequer vou tentar fazer a representação do outro lado, porque, mas imaginamos que aqui estão as outras. Pronto, aqui concluímos esta segunda parte desta aula, que já começa a ser comprida, mas isto já é muita matéria. E vamos passar à última parte, que são o estudo de limites de funções de várias variáveis. Logo, vamos definir essas funções no caso geral. Temos aqui uma função do domínio D, incluindo em Rn para R, e vamos considerar um ponto A pertencendo ao derivado de D, ou seja, um ponto de acumulação de D. E vamos ver porquê que esta hipótese é importante. O que é que vão ser as notações usadas para falar de limite? Essencialmente vão ser as mesmas notações que são usadas em análise 1. É só ter atenção que aqui este x é um x vetorial, vai pertencer a Rn. O A também é um A vetorial, pertence a Rn. Aqui fizemos a escolha de um R. Já agora, porquê que nós estudamos estas e não estudamos estas? Simplesmente porque estas aqui são funções de várias... são funções vetoriais de várias variáveis, ou seja, uma função destas, podemos sempre escrever F1 até Fp, vai ter P, a imagem vai ter P componentes, e se vocês olharem o que é uma das componentes, vai ser uma aplicação do espaço-partida Rn para R. Logo, o facto das funções a valores vetoriais terem, como são vetores de vários componentes, permite-nos de reduzir o estudo às funções que têm valores reais, porque vão corresponder às componentes das funções com valores vetoriais. Logo, isto vai ser um número real, e esta coisa, como nós acabamos de ver, é também um número real. Outra notação que eu vou usar permanentemente é esta, simplesmente. F de x tende para L, quando x tende para A. Logo, isto são para as notações, mas o que é a definição? Qual vai ser a definição que nós vamos escolher aqui do limite? A definição, posso já dar o seu nome, vai ser a definição sequencial. E para os alunos repetentes, eu digo já, não se preocupem com esta definição, porque está bem, ela é talvez diferente daquela que vocês estudaram nos anos anteriores, mas em prática ela vai ser muito mais simples de usar. Logo, vamos a esta definição. O que é que significa que f de x tende para L quando x tende para A? Já utilizei agora uma notação diferente daquela que eu disse. Isto vai ser equivalente a dizer que qualquer seja xk uma sucessão de RK, de Rn de limite A. Eu aqui já me baralhei todo, como é normal. Qualquer seja xk, uma sucessão de D, do domínio da função. Não esquece que aqui D incluído em Rn para R, de limite A, ou seja, o A é um ponto de acumulação do domínio D, e nós vimos ao início dessa aula que, como é um ponto de acumulação, eu sei que existem sucessões destas que convergem para A. Qualquer seja xk, de limite A, tem-se que a sucessão dos valores f de xk vai tender para L, quando k tende para mais infinito. E aqui é importante observar o seguinte,
é que estas sucessões que tendem para A vão ser sucessões vetoriais. Né? O D está incluído em Rn. Logo, esta convergência desta sucessão é do âmbito de análise 2. Nós estudamos isso na semana passada, para alguns desta semana. Enquanto esta sucessão aqui, o f de x pertence a R, isto é uma sucessão de números reais. F de xk pertence a R. Logo, estudar esta convergência é um problema de análise matemática 1. E é interessante aqui parar um bocadinho e meditar sobre isto, porque o que isto diz, essencialmente, é que o que é que nós precisamos para estudar limites de funções de várias variáveis é um conceito que é um bocadinho mais simples do que as funções, que são a convergência das sucessões de várias variáveis. E nós sabemos, porque vimos nas práticas e na teórica da semana passada, o que é que significa que uma sucessão é convergente. Uma sucessão vetorial é convergente, significa que as suas componentes, cada uma das suas componentes, são convergentes. Logo, não é uma noção, mesmo assim, muito complicada. Envolve estudarmos a convergência de várias sucessões de análise 1, que vão ser as componentes de uma sucessão vetorial de análise 2, e aqui temos que provar, a partir desta noção de análise 2, temos que provar uma convergência de uma sucessão em análise 1. Logo, isto são muitas considerações um bocadinho abstratas. Vocês vão me desculpar, que é o final de semana, e já começo a ficar cansado, e vamos ver dois exemplos muito breves, que são exemplos que eu roubei, acho que na semente ou nos exercícios. Vamos olhar aqui esta função, f de xy, definida desta maneira, xy, x ao quadrado mais y ao quadrado, obviamente para xy diferente de 0, 0, porque nós queremos que o denominador esteja definido. O único ponto onde a função não está definida é quando x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 0, logo isto vai corresponder a este domínio, já agora. Escrever bem as coisas. E vamos colocar a pergunta da natureza da convergência desta função, ou do limite desta função, na origem. Logo, podemos já observar que a origem é um ponto de acumulação do domínio desta função. Ou seja, 0, 0 vai pertencer ao derivado. Espero que isso faça sentido para toda a gente, senão podem interromper já o vídeo e ir ver as vossas notas teóricas, para verificar que isto é verdade. E o que é que eu vou fazer aqui? Vou simplesmente olhar duas soluções. Vamos olhar aqui a n, que é a solução 1 sobre n 0, e espero que seja claro para toda a gente que esta solução n mais infinito vai tender para 0, 0. E vamos olhar esta solução de n, 1 sobre n, 1 sobre n, que também tem o bom gosto de tender para 0, 0. E o que é que se pretende fazer para estudar o limite da função f? Vamos olhar o valor de f em an e vamos olhar o valor de f em bn e vamos estudar o limite destas duas sucessões de números reais quando n tende para mais infinito. Logo, isto é o quê? Vai ser aqui f de 1 sobre n 0. Se vocês substituírem na definição, é claro que isto vai dar 0. E aqui vai ser o quê? Vai ser f de 1 sobre n, 1 sobre n, que vai nos dar 1 sobre n ao quadrado, a dividir por 1 sobre n ao quadrado, mais 1 sobre n ao quadrado, que vai nos dar 2 sobre n ao quadrado, em cima 1 sobre n ao quadrado, ou seja, 1 meio. E reparem que aqui nós temos uma igualdade, mas isto é uma sucessão, simplesmente é uma sucessão que é constante. Nós sabemos que uma sucessão constante, é mais infinita, ela vai ter limite essa constante. Mesma coisa aqui em baixo, é mais infinito, vai tender para 1 meio. Logo, o que é que podemos concluir disto? Simplesmente que f não tem limite. Em 0, 0. Quando x tende para 0, 0. Porquê?
Porque a definição, porque para f ter limite em 0, 0, imaginamos que tem limite L, não? Para termos que f tende para L num ponto A, nós temos que ter que, qualquer seja a sucessão xn que tende para A, a sucessão f de xn tende para esse limite L. E o limite L tem que ser o mesmo para todas as sucessões. E o que nós temos aqui é dois valores potenciais do limite L que são diferentes. Logo, se os valores fossem iguais, nós nada podíamos concluir porque só estudamos duas sucessões. E teríamos que estudar todas as sucessões. Mas nós aqui, judiciosamente, eu escolhi duas sucessões que tinham limites distintos e isso permite-me concluir que a função f não tem limite. E exemplo seguinte, sem transição, onde nós vamos considerar o mesmo nome da função f de x e y, que vai ser x ao quadrado y sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Mais uma vez, o domínio é R2 menos a origem. E aqui, posso já anunciar que vamos mostrar que a função tem limite na origem e tem limite de 0. Como é que eu sei isso? Eu sei isso porque há uma desigualdade mágica que pode ser usada aqui. Desigualdade mágica. Eu já vou explicar porque é que ela é mágica. Vai nos dar que x ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado é inferior ou igual a 1. Obviamente, para os valores de x e y, diferente de 0, 0. E esta desigualdade mágica vai permitir-me majorar o módulo desta função, que vai ser x ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado vezes o módulo de y, e que vai ser menor do que módulo de y. E aqui nem sequer seria preciso estudar sucessões, porque aqui a gente temos nitidamente um teorema dos limites sem quadrados. Temos aqui o coitadinho do f, que é majorado pelo módulo de y, que tende para 0 quando o y tende para 0, independentemente do que o x faz, e temos aqui um minorando que é 0. Logo, o coitadinho do módulo de f de x e y, ele é entalado entre 0 e uma cena que tende para 0, teorema dos limites sem quadrados, f de x e y tende para 0. Mas aqui vamos fazer as coisas bem, vamos considerar uma sucessão xn, yzen arbitrária, que tende para 0, 0. Vamos escrever a mesma sequência de desigualdades que eu escrevi acima, só que com, desta vez, f aplicada à nossa sucessão xn, yn, vai ser menor ou igual do que yn. Aqui, yn, obviamente, tende para 0, porque xn tende para 0 e yn tende para 0. Aqui estamos minorados por 0, e aqui temos entalado os valores da função na sucessão xn, que é arbitrária, xn, yn, que é arbitrária, teorema limites em quadrados, vai implicar que f de xn, yn, tende para 0. É mais infinito. Logo, mais uma vez, a sucessão que foi escolhida aqui neste exemplo, ela é arbitrária. A única hipótese que nós usamos aqui é que essa sucessão vai tender para o ponto de acumulação, onde nós estamos a considerar o limite desta função. Aqui a gente quer estudar o limite de f de x e y, quando x e y tende para 0, 0. O 0, 0 é o ponto onde nós estamos a considerar o limite. Qualquer sucessão que tende para 0, 0, temos esta majoração que nos permite aplicar o limite, o teorema dos limites em quadrado, que nos permite deduzir que a sucessão imagem por f tem limite 0. Logo daí podemos concluir, por definição, sequencial de limite, que o limite x e y tende para 0, 0 de f de x e y é igual a 0. Notam a diferença com o exemplo anterior. Nós tínhamos construído duas sucessões, uma que era 1 sobre n, 0, e outra que era 1 sobre n, 1 sobre n, que tinham limites diferentes. Aqui,
qualquer sucessão que tende para 0, 0, vai ter suas imagens, a sucessão em imagem vai ter limite de 0. E é isso que nos garante a existência do limite da função f e o valor do limite, que é 0. É tudo por hoje. Bom descanso, bom estudo e até para a semana.